Olá, amigos. 15 de junho de 2015, cidadão de olho na segurança pública. Comentamos aqui um projeto recém-aprovado na Câmara dos Deputados que torna hediondos os crimes de homicídio praticados contra policiais e outros agentes públicos, especialmente contra policiais, e eu comentei a origem desse projeto, comentei a minha própria participação na gênese desse projeto, que data de 1990, repito. E agora temos a aprovação também pelo Senado da República, noticiada pelo Congresso em Foco e outros órgãos informativos. A matéria, portanto, aprovada por ambas as casas, irá à sanção presidencial. Como se trata de matéria de lei ordinária, pode haver veto parcial ou total por parte da Presidência da República, e a isso assistiremos para tomar conhecimento mais uma vez de qual é a posição presidencial a respeito da questão da defesa da sociedade e do fortalecimento do Estado. Mas ao ser noticiada essa aprovação pelo Senado, eu assisti a um programa televisivo de caráter jornalístico aqui de São Paulo, da Rede Bandeirantes, em que o âncora do programa criticava essa lei, essa futura lei, perguntando aos telespectadores se seria justa uma lei que tratasse de modo diferente o valor das vidas, que valorasse de modo diferente a vida de A ou a vida de B, ou seja, na ótica dele, a vida do cidadão comum e a vida do agente policial. Perguntava a ele se havia sentido legislativo em considerar a vida do policial como mais valiosa, na ótica dele, do que a vida do cidadão comum. É evidente que não é nada disso. Esta lei é uma lei que visa a fortalecer o Estado no combate ao crime. O que passará a ser crime hediondo não é um homicídio dito simples, praticado contra uma pessoa que, por acaso, tenha a condição de policial, ou de agente penitenciário, ou outras categorias expressas na lei. Por exemplo, vamos imaginar que por uma razão passional, uma pessoa mate outra pessoa e a vítima seja um policial, mas a razão do crime, a motivação do crime, seja a motivação meramente passional. Não, esse será um homicídio tratado como um homicídio comum à luz das disposições gerais do Código Penal. Porém, se o indivíduo A é um criminoso, um membro do crime organizado, e mata o indivíduo B, este é um policial, ou um agente prisional, ou um militar empregado em operações de preservação, de garantia da lei e da ordem num dos morros do Rio de Janeiro, para afirmar prestígio criminoso, ou quando esse policial ou militar está em serviço de preservação da ordem pública, de segurança pública, ou então por vingança contra ele pelas suas atividades oficiais de preservação da ordem pública, ou vier a matar um parente desse policial ou desse militar como represália à ação estatal, é aí que a lei prevê o enquadramento do fato como crime hediondo, com pena proporcional ao crime hediondo. Portanto, pena muito mais agravada, inicialmente, no patamar mínimo, em relação à disposição do homicídio simples, que aliás é ridículo no país, porque prevê apenas 6 anos de reclusão, o homicídio na forma mais simples. Esta é a verdadeira essência da lei. Trata-se de uma lei que nós devemos aplaudir, porque ela fortalece o poder estatal no combate ao crime. Ela fortalece o poder estatal na preservação da ordem pública. Fortalece o poder estatal naquilo que ele tem de agir para proteger as pessoas do crime, para proteger as vítimas. E é isso por que clama o país. Trata-se, portanto, de uma boa lei. Uma boa lei. E vamos esperar que não cometa a Presidência da República o erro
de vetar essa lei, atendendo a um argumento completamente equivocado, como esse que foi esgrimido lá pelo ilustre jornalista da Rede Bandeirantes. Aliás, Boris Casoy, não há nada nenhum mal em dizer o nome dessa pessoa. E, em termos ainda de segurança pública, é interessante lembrar que estamos no processo de uma comissão especial que dará o seu parecer, apresentará relatório a respeito da proposta de emenda constitucional que reduz a maioridade penal para 16 anos no país, conforme tantas vezes já comentamos aqui. Se observaram o panorama político recente, os acontecimentos políticos recentes, tomaram conhecimento de que uma pequena malta de desordeiros esquerdistas invadiram o plenário de trabalho dessa comissão na semana retrasada e impediram a votação, semana passada, perdão, e impediram a votação, impediram o funcionamento dos trabalhos da comissão de uma forma truculenta, arbitrária, violenta, antidemocrática. E realmente conseguiram evitar que a sessão acontecesse. O clamor público a esse respeito, tantas vezes já comentamos aqui e está sobejamente confirmado. Para as pessoas que duvidam ainda, eu lhes peço que tomem conhecimento de um fato acontecido no Nordeste do Brasil, recentemente, em Sergipe, que foi o estupro coletivo de 4 moças numa localidade afastada em que elas faziam uma atividade turística, praticado por 5 homens, dos quais 4 eram adolescentes. Um deles tinha 40 anos de idade e parecia ser o chefe dessa malta de criminosos que se aproveitou do ermo do local, se aproveitou do fato de que 4 moças frágeis não podiam se defender, não tinham capacidade de se defender. Aliás, como não tem capacidade de se defender, devido às disposições do draconiano Estatuto do Desarmamento, praticamente nenhum cidadão brasileiro, não só as estupraram coletivamente, como ainda provocaram nelas sérias lesões corporais, até com perfuração de mamilos, para que tenham uma ideia, e por fim as arremessaram de um penhasco de 9 metros de altura. Das vítimas, uma morreu, outra está hospitalizada com graves ferimentos, talvez não suporte a gravidade dos ferimentos, e outras 2 acabaram por sobreviver. 4 infratores adolescentes. Será que pode o Brasil continuar a suportar a impunidade num caso como esse? O que é que prevê o atual Estatuto da Criança e do Adolescente como medida socioeducativa se houver a internação desses 4? Prevê que no máximo até 3 anos ficarão recolhidos ao estabelecimento, com a aplicação das chamadas medidas socioeducativas, e ao sair de lá, sairão com ficha limpa. Completando a maioridade lá, não poderão ser conduzidos a um presídio. E tem mais. Se vierem a cometer um crime dentro daquele estabelecimento, por exemplo, dentro de uma rebelião, ferirem ou matarem um funcionário, mesmo já tendo completado 18 anos, enquanto estiverem no cumprimento dessa medida socioeducativa, não poderão ser autuados em flagrante delito como se adultos fossem. Tem uma blindagem adicional, tem uma imunidade adicional da lei. Pode o Brasil continuar a suportar isso? Os critérios para as prisões juvenis, já comentamos aqui, não vamos repeti-los, mas é um imperativo para a atualidade do Brasil e para o futuro ao mesmo tempo, em que trabalhamos por melhorar todas as condições socioeconômicas necessárias para o nosso futuro, punir aqueles que já têm discernimento quando cometerem crimes. E o discernimento, no mínimo, de acordo com o critério constitucional, começa, repetimos, aos 16 anos, porque é nessa idade que, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, qualquer brasileiro já pode decidir sobre o futuro político do Brasil ao eleger os seus governantes. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.